Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Fabrício Bastos, sou professor de Processo Civil e Processo Coletivo, sou membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e quero dar as boas-vindas a vocês que aí depositaram a confiança, agradeço aí o carinho por terem se inscrito nessa semana gratuita de Processo Civil e Processo Coletivo, no qual eu vou abordar 4 temas que eu selecionei que eu reputo essenciais, tanto para a vida prática de quem atua no direito, como e principalmente para quem almeja aí um cargo público por meio de concurso público. Os temas que eu selecionei para vocês, e todas as aulas, repito, serão gratuitas. Todos os materiais que eu vou usar aqui vão ser disponibilizados para vocês ao final do evento. Então, vocês que estão nos grupos de WhatsApp, vocês vão receber todos esses materiais. E serão 4 aulas, como eu já afirmei, e em cada uma delas vai ser abordado um tema específico. Nesse nosso primeiro encontro, o tema vai ser coisa julgada. No segundo encontro vai ser precedentes. No terceiro, competência. E no quarto, processo de interesse público. Então, em cada uma dessas aulas, eu serei bastante objetivo, vão ser aulas breves, é muito mais para que vocês possam ter aí um panorama geral de cada um desses temas, claro, sem a pretensão de esgotá-los, até porque não há como fazê-lo nesse curto espaço de tempo. A ideia é justamente apresentar-vos os temas e ao final espero conseguir contribuir aí na formação de vocês, na apresentação de um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério e que realmente seja útil na trajetória de vocês. Tudo bem? Vamos começar. Nossa aula de hoje, como eu falei, vai ser sobre o tema coisa julgada. É um tema extremamente complexo, cobrado em todas as provas, tanto desde a graduação, para quem fez OAB ou vai fazer OAB, para quem presta concurso público, é um tema que sempre ronda aí a mente de quem está estudando. E não vai ser diferente aqui na nossa semana gratuita. Eu vou trabalhar com vocês esse tema. Mas eu vou trabalhar de uma forma um pouco diferente. Eu fiz um roteiro, selecionei aqui itens que, em minha visão, são itens essenciais para que você fique pronto para encarar esse tema. E que são itens que também vão ajudar, de certa maneira, para você trabalhar essa ideia na prática. Fechado? Então eu vou apresentar aqui para vocês esse roteiro. Espero que vocês curtam aí, espero que vocês comentem aí durante a aula e comentem também lá no meu Instagram, que eu vou postar, vou fazer um post específico para cada aula. Espero que vocês vão lá no meu perfil, como dizem os mais novos, né? Eu já sou vintage, que vocês vão lá e façam os comentários, como que essa aula ajudou vocês, o que você achou da aula, enfim, aqueles comentários protocolares, ok? Primeiro item, vou colocar aqui na tela para vocês, que eu quero trabalhar, é a natureza jurídica da coisa julgada. Então, o primeiro item que a gente vai trabalhar é a natureza jurídica. Em todas as minhas aulas, eu faço isso em todos os cursos, eu sempre aviso aos alunos que a gente tem que ter um cuidado quando a gente trabalha o tema natureza jurídica, porque você, quando aborda o tema natureza jurídica, a rigor, você quer situar aquele instituto, você quer situar aquele instrumento no bojo do sistema jurídico. Então, existem sempre 2 feições, a feição material e a feição processual. E aqui na coisa julgada não vai ser diferente. Então, para saber como que eu vou situar a coisa julgada, eu vou trabalhar esses 2 prismas, o prisma material e o prisma processual. No prisma do direito material, qual é a natureza jurídica da coisa julgada? Basta você olhar o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, e você vai verificar que a coisa julgada, como vocês certamente já sabem, é uma garantia constitucional. E aí vejam, sendo uma garantia constitucional, eu já consigo vislumbrar qual vai ser a repercussão processual dessa garantia. Porque para e pensa, toda vez que for violada uma garantia constitucional, qual é o tipo de invalidade processual que eu me refiro? Se há a violação
a uma garantia constitucional, eu não posso mais sustentar a validade da relação jurídica processual. Não há como sustentar a validade, a regularidade de uma relação jurídica processual. E aqui na coisa julgada não vai ser diferente. Então, se porventura houver violação e inobservância da coisa julgada, eu estarei diante de uma relação jurídica processual eivada de nulidade absoluta. Então, imaginemos a seguinte situação. Você foi réu em uma determinada demanda, e aí é irrelevante o tipo de demanda. Você foi réu em uma determinada demanda, essa demanda chegou ao seu fim, houve uma decisão final e ela transitou em julgado. Então, esse fenômeno processual do trânsito em julgado, transitou em julgado, ou seja, encerrou a relação jurídica processual. Se a posteriori essa mesma demanda for renovada, essa segunda demanda viola a coisa julgada da primeira. Então aí percebam, a partir do momento que ocorre essa violação, a segunda relação jurídica processual não poderia permanecer. Então essa que é a ideia da violação à garantia constitucional. Ficou clara que a ideia? Existe aí uma discussão interessantíssima no âmbito da doutrina, o STJ já tem decisão sobre isso, mas na doutrina existe uma discussão interessantíssima. Se houver conflito entre coisas julgadas, vamos imaginar, primeiro processo chegou ao seu fim, transitou em julgado, tem um determinado resultado. A par disso, surge uma segunda relação jurídica processual versando sobre o mesmo tema. Ninguém objeta, ninguém alega a violação da coisa julgada, e nessa segunda ação também se obtém um resultado definitivo. Então há um conflito de coisas julgadas. Haverá aqueles que vão defender que deve prevalecer a primeira coisa julgada, porque a segunda é violadora da primeira. Seguindo essa linha de raciocínio que eu vos apresentei, há uma segunda linha de pensamento que fala o seguinte: não, peraí. Houve sim uma primeira coisa julgada, mas a partir do momento que as partes, que os sujeitos do processo não objetaram a coisa julgada no segundo processo, significa dizer que eles, de certa maneira, e aí perdoem se eu vou usar o verbo de uma forma inadequada, eles, de certa maneira, aceitaram essa segunda coisa julgada. Assumiram o risco dessa segunda coisa julgada preponderar. Então, nesse conflito, deveria preponderar a segunda coisa julgada. Na minha opinião, deve sempre prevalecer a primeira coisa julgada. Ok? Essa é a minha opinião. Tudo bem? O STJ tem decisão no sentido de que pode valer a segunda coisa julgada. Mas vejam como que é interessante você ter essa visão do que é a natureza jurídica de determinado instituto. Ok? No plano processual já é um pouco diferente. No plano processual, a coisa julgada ela é um pressuposto processual. Só que vejam, é um pressuposto, como o próprio nome diz, o pressuposto é para existir, né? Ele tem que existir para que eu possa afirmar que foi respeitado o pressuposto. Mas aqui a visão vai ser um pouco diferente. Vai ser uma visão, digamos, a contrário senso, se é que eu posso falar dessa maneira. Aqui, a coisa julgada, ela vai ser considerada um pressuposto processual negativo, impeditivo ou obstativo. Por que eu afirmo que ele é negativo, impeditivo ou obstativo? Porque ele não pode estar presente. Tanto é verdade que o artigo 485, inciso 5 do CPC, preconiza que haverá extinção do processo sem resolução de mérito, se porventura for verificada a violação à coisa julgada. E essa matéria, ela é tão relevante que ela pode ser legada a qualquer tempo ao grau de jurisdição. Você pode alegar, por exemplo, em sede de defesa. Está lá no artigo 337, inciso 7 do CPC. Artigo 337, inciso 7 do CPC. Ela é matéria de preliminar de contestação. Você pode também alegar esse vício mesmo após a formação do trânsito em julgado, porque a violação à coisa julgada, ela é uma causa de pedir para a ação rescisória, conforme eu coloquei no material, no artigo 966, inciso 4 do CPC. Artigo 966, inciso 4 do CPC. Então percebam que ela é um pressuposto negativo, porque não pode estar presente. Porque se estiver presente, vai gerar essas consequências que vos apresentei. Extinção do processo em resolução de mérito,
Eventual ação rescisória, eu posso rescindir a coisa julgada porque houve violação à coisa julgada anterior. Ficou clara aqui a ideia? Então percebam que é importante sempre você ter uma noção dessa dupla feição da natureza jurídica. A natureza jurídica vista sob o prisma do direito material e a natureza jurídica vista sob o prisma do direito processual. Quando a gente consegue combinar os dois, fica mais fácil para absorver determinado instituto. Tudo bem? Um outro ponto, e esse é um ponto rico para a gente estudar aqui, é saber o seguinte: quais são os pressupostos para a formação da coisa julgada material? Ou seja, o que eu tenho que verificar naquela situação para que eu possa afirmar com segurança que houve a formação da coisa julgada. E aqui eu me refiro à coisa julgada material. Então, vou apresentar para vocês aqui quais são os pressupostos. A rigor, são 4 pressupostos e vai ser muito fácil, muito simples você encontrar esses 4 pressupostos defendidos na doutrina. Vai ser bem tranquilo você encontrar isso na doutrina. Tá? A doutrina costuma trabalhar com esses 4 pressupostos que ora vos apresentarei, que são os seguintes. Estão aí na ordem: jurisdição típica, resolução do mérito, cognição exauriente, trânsito em julgado. Eu vou trabalhar cada um deles para que vocês tenham noção do que é a ideia, né, do que eu tenho que avaliar, do que eu tenho que observar para afirmar que houve a formação da coisa julgada. Vamos lá. Primeiro pressuposto está aqui, ó, jurisdição típica. Qual a ideia da chamada jurisdição típica? Volta aqui para mim. Toda vez que você trabalha com atividade jurisdicional, você vai encontrar 2 atividades jurisdicionais. A atividade jurisdicional típica, que é aquela exercida diretamente pelo Poder Judiciário, e o que alguns chamam de jurisdição atípica ou anômala, que é aquela atividade jurisdicional exercida pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo. O Poder Executivo exercerá a atividade jurisdicional por meio do processo administrativo. O Poder Legislativo exerce, por exemplo, a função jurisdicional quando, por exemplo, no processo de crime de responsabilidade, o Senado, na forma do artigo 52 da Constituição, ele processa e julga o presidente da República por crime de responsabilidade, o famoso impeachment. Nós tivemos, aqui no Brasil, 2 casos nos quais presidentes foram afastados por meio desse processo. Nós tivemos 2 processos de impeachment aqui no Brasil, por exemplo. Só que aí o que eu quero que vocês tenham em mente? Qual é o pressuposto para a formação da coisa julgada? Volta lá na tela. Qual é o pressuposto? A jurisdição tem que ser típica, ou seja, exercida pelo poder jurisdicional, pelo poder judiciário, melhor colocando. Ou seja, tem que ter sido proferida uma decisão judicial para resolver um determinado caso concreto. Então esse é um pressuposto que é inafastável. Sem que a decisão decorra de um processo judicial por meio de jurisdição típica, eu não posso falar em coisa julgada material. Tudo bem? Então percebam o seguinte, olha a importância de você saber esse primeiro pressuposto. Então, por exemplo, se um determinado presidente da República for processado e julgado pelo Senado Federal, na forma do artigo 52 da Constituição, e for condenado por crime de responsabilidade, lembrando que aí não seria crime infração penal, mas sim crime considerado como infração político-administrativa, lá na forma do artigo 1079 de 50, da Lei 1079 de 50. Então, o Senado Federal processou e julgou o presidente da República por crime de responsabilidade, lembrando, infração político-administrativa. Condenou esse presidente. Pergunto a vocês, essa decisão será revestida de coisa julgada material? Essa decisão será revestida da coisa julgada material? Resposta é não.
Por que não? Porque não é jurisdição típica, mas sim jurisdição anômala. Nada obstante, essa decisão, quanto ao mérito, será imutável e indiscutível. Quanto ao mérito. Porque pode haver controle de legalidade em sentido amplo dessa decisão judicial. Então, por exemplo, o presidente que foi condenado pode buscar perante o Supremo Tribunal Federal o controle da legalidade em sentido amplo dessa decisão, mas não pode modificar o mérito. Ficou clara a ideia? Então, cuidado com isso, beleza? Segundo, na verdade, pressuposto, resolução do mérito. Abram, por gentileza, lá no artigo 487 do CPC. Artigo 487 do CPC. Esse artigo 487 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses nas quais haverá resolução do mérito. Você vai encontrar lá hipóteses nas quais haverá resolução do mérito. Só que perceba um detalhe. Isso é um detalhe que muita gente erra, tá? Reparem que o segundo pressuposto que eu coloquei não foi sentença de mérito. Foi resolução do mérito. Porque posso ter coisa julgada advinda de uma decisão interlocutória, de uma sentença e de um acórdão. Então não interessa qual é o tipo de decisão, se é interlocutória, se é sentença ou se é acórdão. O que interessa é se houve ou não resolução do mérito. Tudo bem? Por isso que eu falei, façam referência ao artigo 487 do CPC, porque lá, nesse artigo 487, vocês vão encontrar as hipóteses nas quais haverá resolução do mérito. E desvinculem resolução do mérito ao proferimento de sentença. Desvinculem. Porque pode ter coisa julgada material decorrente de uma decisão interlocutória. Tanto é verdade que, se nos ativermos à literalidade do artigo 966 do CPC, repito, se nos ativermos à literalidade do artigo 966 do CPC, perceberemos que o legislador deixa muito claro a ideia, segundo a qual a ação rescisória, que é um instrumento que rescinde coisa julgada, a ação rescisória, que é um instrumento que rescinde a coisa julgada, atinge a decisão que resolve o mérito. Não fala que é a sentença. Então, muita atenção a isso. Muita gente costuma errar isso. Fechado? Agora, ainda assim, eu quero que vocês tenham atenção para dois cuidados. Afirmei aos senhores que resolução do mérito é o segundo pressuposto para a formação da coisa julgada. Confere? Beleza. Quero que vocês anotem duas frases aí, para que vocês não errem em prova. Primeira, nem toda decisão que resolve o mérito gerará a formação da coisa julgada material. Nem toda decisão que resolve o mérito acarretará a formação da coisa julgada material. Vejam só o que pode, como diz a minha filha, Valentina, que tem 12 anos, pode bugar a mente. Se eu afirmo que resolução do mérito é um pressuposto à formação da coisa julgada, não faria sentido eu dizer que, então, toda decisão que resolve o mérito gera coisa julgada? Sim, faria todo sentido. Só que existe um exemplo no qual a decisão a despeito de resolver o mérito não vai gerar a formação da coisa julgada material. Façam referência, por gentileza, aos artigos 18 da Lei de Ação Popular, 18 da Lei de Ação Popular, 16, Lei de Ação Civil Pública, 16, Lei de Ação Civil Pública, 103, incisos 1 e 2 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 103, incisos 1 e 2 do Código de Defesa do Consumidor. Se nos ativermos a esses três artigos que estão atrelados ao processo coletivo, por isso que a semana
versus processo civil e processo coletivo, que a gente vai fazer esse bate-bola aí rápido sempre. Olha só o detalhe. Se nos ativermos a esses 3 artigos, concluiremos o seguinte: se o resultado de um processo coletivo for improcedência, portanto, resolução do mérito, com o fundamento insuficiência ou falta de provas, com o fundamento insuficiência ou falta de provas, não haverá coisa julgada material. Não haverá coisa julgada material, mas sim coisa julgada formal. Tanto é verdade que o legitimado coletivo pode renovar essa demanda, desde que ele colacione ao feito novas provas. Então vejam, mostrei para vocês hipótese na qual a decisão de mérito não vai gerar formação da coisa julgada material. Fechou? Segunda frase que eu quero que vocês tenham em mente. Via de regra, sentença que não resolve o mérito, portanto, sentença terminativa, que está lá no artigo 485 do CPC. Repito, via de regra, sentença que não resolve mérito, ou seja, decisão que não resolve mérito, chamada de decisão terminativa, que está lá no artigo 485 do CPC. Via de regra, essa decisão gera somente coisa julgada formal. Essa decisão gera somente coisa julgada formal. Portanto, a demanda pode ser renovada. Contudo, se a decisão terminativa, tiver como fundamento reconhecimento da perempção ou reconhecimento da coisa julgada, então, se essa decisão terminativa reconhecer perempção ou reconhecer coisa julgada, para a doutrina, essa decisão gera coisa julgada material. Então, é verdade que o autor não poderá renovar essa demanda. Porque se ele propuser novamente essa demanda, ela vai ser extinta sem resolução de mérito. Ficou claro até aqui? Então, muito cuidado com essa segunda frase. Terceiro pressuposto, que também é importante: exercício de cognição judicial vertical exauriente. O que vem a ser essa cognição vertical exauriente? Significa dizer que o órgão jurisdicional, ao resolver as questões de fato e de direito, analisou a fundo todas as questões que foram apresentadas. Então, por exemplo, se foi uma decisão que concedeu uma liminar, se foi uma decisão que concedeu uma tutela provisória, ela não vai gerar coisa julgada material. Porque a cognição não é exauriente, a cognição é sumária. Claro que existe lá uma discussão na tutela da evidência, mas aqui a gente não tem espaço para isso, é só para citar a ideia para vocês. Então, qual é o terceiro pressuposto? Tem que ter sido uma cognição exauriente, ou seja, exauriu a análise das questões de fato e de direito. Fechou? Quarto e último pressuposto: trânsito em julgado. Que fenômeno é esse do trânsito em julgado? Ou seja, não cabe mais a interposição de recurso. Não cabe mais recurso. Tranquilo? Então, transitou em julgado, a gente passa a régua, houve coisa julgada material. Então, por isso que é uma coisa escalonada. Decisão por meio de jurisdição típica, resolve o mérito, tem que ser com cognição exauriente, tem que transitar em julgado. Alguns alunos já me perguntaram assim: Fabrício, mas qual é a diferença entre trânsito em julgado e coisa julgada? Eu costumo dizer que é uma relação de antecedência e consequência. Transitar em julgado gera a possibilidade da formação da coisa julgada. Tudo bem? Bom, para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro, queria trazer aqui os tipos de coisa julgada para vocês. Quais são os tipos de coisa julgada? A doutrina basicamente trabalha com 3 tipos de coisa julgada.
A coisa julgada formal, que é aquela que gera uma eficácia endoprocessual, ou seja, haverá imutabilidade e indiscutibilidade dentro da mesma relação jurídica processual, mas eu posso discutir isso em novo processo. Então, a coisa julgada formal impede a rediscussão dentro do mesmo processo, mas não impede a rediscussão em outro processo. Então, está lá previsto no artigo 485 do CPC. Já a chamada coisa julgada processual, que é uma das novidades, né, que veio com o CPC de 2015, está lá no artigo 486, parágrafo 1º do CPC. Essa coisa julgada processual, ela decorre de uma decisão terminativa. E ela só vai permitir a renovação da demanda, claro que em outro processo, só vai permitir a renovação da demanda em outro processo, se for resolvido o vício que ensejou a extinção do processo. Se foi resolvido o vício que gerou a extinção do processo. Terceiro tipo, que a gente estudou agora, que é a coisa julgada material, que é aquela que gera a chamada eficácia pan-processual. Pan é P de pato, A-N. Então, eficácia pan-processual. O que significa essa eficácia pan-processual? Haverá imutabilidade e indiscutibilidade dentro da mesma relação jurídica e para qualquer outra relação jurídica processual futura. Então, eu não posso mais discutir o que restou decidido dentro do meu processo ou em outro processo. E, por fim, a chamada coisa soberanamente julgada é aquela que se forma, findo o prazo para o ajuizamento da ação rescisória. Então, essa coisa soberanamente julgada, ela já tem o viés de absoluta, porque haverá a coisa julgada material, eu tenho que aguardar o prazo decadencial de 2 anos para a propositura da ação rescisória, que está lá no artigo 975. Ultrapassado esse prazo de 2 anos, findo, melhor dizendo, esse prazo de 2 anos, aí eu falo que há a chamada coisa soberanamente julgada. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então, eu tentei aqui, nesses breves minutos, trabalhar pontos que normalmente a gente deixa de lado para estudar o tema coisa julgada, mas que são temas relevantes para o deslinde correto do Instituto. Espero vocês lá no Instagram comentando aí o post que a gente vai publicar sobre essa aula, trazendo aí os seus comentários, as suas impressões, críticas, sugestões, dúvidas, o que vocês acharem que seja pertinente. E já fica aí o convite para a segunda aula dessa nossa semana gratuita, que vai ter como tema Teoria dos Precedentes. Tudo bem, meus queridos? Então, um beijo a todos, bons estudos e até a próxima.